Bíblia Sagrada, capítulo 19 de Mateus, versículo de número 16. Todos acharam, né? Os irmãos estão aí? Todos? Amém? Glória a Deus. Mateus 19, nós lemos o texto no culto passado, a história do jovem rico. Nós vamos ler mais uma vez. Versículo 16 do capítulo 19. O texto está aqui também, para quem está sem Bíblia. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? O jovem chegou a Jesus e disse: O que é que eu faço para ser salvo? Verso 17, ele disse: Por que me chamas bom? Aí tem gente que fala que Jesus não é bom, porque ele disse que ele não é bom aqui. Você tem que entender o contexto. Jesus não está dizendo que ele não é bom. Jesus está dando nos dedos daquele jovem, como diz o gaúcho. Por que me chama bom? Não há bom senão só que é: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí nós vimos no culto passado que todos nós quebramos os 10 mandamentos, pelo menos uma vez na vida. Jesus disse: guarda os mandamentos. Disse ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, o que me falta ainda? Mentiroso, ele nunca guardou, uma vez ou outra ele quebrou os mandamentos. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro aonde? No céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades, era rico. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil, não impossível, é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, ou dos céus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Está todo mundo condenado, porque se é difícil desse jeito, quem vai poder se salvar? E Jesus, olhando para eles, disse: aos homens isto é impossível. O quê? Se salvar. É impossível os homens se salvar, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? O ser humano tem a mania de querer recompensa para tudo, né? O que a gente vai receber? Deixamos tudo. Versículo 28, Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Quem vai se assentar em 12 tronos? Os apóstolos. Amém? Os apóstolos. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Amém? Então vamos lá. Nós falamos sobre alguns erros que o jovem rico cometeu. Nós falamos que ele havia visto em Jesus apenas um bom mestre, e Jesus não é apenas um bom mestre, ele é o Filho de Deus, também o próprio Deus. Como assim, pastor? O mistério da Trindade. Você consegue entender a Trindade? Eu creio que 100% ninguém consegue. Um Deus que se manifesta em 3 pessoas. Um Deus em essência que se manifesta em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Só na eternidade para a gente entender isso na sua plenitude. O segundo erro que ele comete, além de ver Jesus apenas como um bom homem, ele acha que a salvação é por méritos. Eu faço alguma coisa para ser salvo. E não é. O terceiro erro que ele comete é que os mandamentos que ele tenta guardar dizem respeito ao seu relacionamento com as pessoas, que são os 6 últimos mandamentos, do 5º ao 10º. O meu relacionamento com você. Ou seja, ele estava muito interessado em ser amigão de todo mundo, mas ele não estava nem aí para Deus. Ele não tinha interesse de ter um bom relacionamento com Deus. E quem não tem um relacionamento com Deus
dificilmente consegue se relacionar bem com as pessoas. Não é verdade? E o quarto erro que ele comete, ele não percebe o amor de Deus, porque lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 21, diz que Jesus olhou para ele e o amou. E quantas pessoas também não conseguem perceber o amor de Deus? Deus ama, Deus entrega o seu filho para morrer em nosso lugar, e as pessoas ainda não conseguem perceber o amor de Deus. E o quinto erro que ele comete, ele não percebe a falta dos 4 primeiros mandamentos, que é: não terás outros deuses, não terás imagens de esculturas, nem de nada que tem no céu, nem embaixo, na terra, nem em lugar nenhum, não se prostrará a elas, e nem servirá a elas, é o segundo mandamento. E o terceiro, não tomar o nome de Deus em vão. E o quarto, guardar o dia do descanso, que para os judeus, na antiga aliança, era o sábado. Esses 4 primeiros mandamentos, ele não percebeu. Ou seja, ele não estava muito interessado em se relacionar com Deus. O interesse dele era em se relacionar bem com as pessoas. Você conhece alguém assim? Até a gente às vezes, não é verdade? A gente quer ser amigão de todo mundo, bem visto por todo mundo. Mas e como é que Deus está me vendo? O que Deus está achando de mim agora? Se eu perguntar para Deus: Deus, como é que eu estou para ti? As pessoas não estão muito preocupadas com isso. A gente, nós. Mas precisamos entender que tudo começa com o nosso relacionamento com Deus. Como vai o meu relacionamento com Deus? O maior problema da humanidade é: como está o seu relacionamento com Deus? Cada pessoa tem uma imaginação a respeito de Deus. Cria para si um Deus segundo aquilo que agrada a ela. Deus para mim tem que ser assim. Ou Deus aceita do jeito que eu sou, Deus aceita o que eu faço, ou então ele não é meu Deus, como se ele precisasse de mim. E não fosse ao contrário. Eu que preciso me enquadrar aos preceitos de Deus, e não Deus aos meus. As pessoas dizem assim: não, para ser salvo não precisa essas coisas. Esse negócio de estudar a Bíblia, de conhecer Jesus, de não, para ser salvo você faz isso. Aí o outro diz: não, para ser salvo você paga promessa para isso. Não, para ser salvo você tem que fazer uma peregrinação lá em São Paulo, lá na cidade de Aparecida. Não, para você ser salvo você tem que fazer uma peregrinação e lá em Israel, subir no Monte Sinai. Cada um tem uma receita, não é verdade? Cada um tem uma receita. Como é que você vai ser salvo? Não, minha receita é essa. Aí você vai ver, a receita do outro é essa. Mas existe uma verdade. Para se alcançar a vida eterna, para se ter vida plena aqui nessa terra ainda, existe um caminho. Não existe 2, não existe 3, não existe 4. Existe uma forma, uma única maneira. Os irmãos estão aí? Amém? Amém. Existe uma única maneira. Então o quinto erro que ele cometeu foi que ele não percebeu a falta desses 4 primeiros mandamentos. Relacionamento com Deus, não estou nem aí. E o sexto erro que ele comete, ele não havia entendido a função da lei, o propósito da lei. Você quer ser salvo guardando a lei? Só Jesus conseguiu cumprir a lei, nem Moisés, que foi quem escreveu ali na tábua de pedra. Deus passou para ele, nem Moisés conseguiu. Tanto é que ele não entrou na terra prometida porque ele pecou. Se nem Moisés, que foi o homem que Deus usou para escrever as leis em tábuas de pedra, nem ele conseguiu, o que sobra para nós? Pela lei não há salvação. Há sim, claro, se você guardar piamente sem nunca quebrar. Todos que estão aqui já quebrou uma vez ou outra. Para que serve então a lei? A lei, os 10 mandamentos, serve para mostrar que nós somos seres imperfeitos. Logo, precisamos de um Salvador, de alguém que seja perfeito. Quais dos 10 mandamentos eu preciso quebrar para merecer a condenação eterna? Qualquer um deles. É como se fosse uma corrente com 10 elos pendurada no céu e você na pontinha da corrente aqui. Quais dos elos precisa quebrar para eu cair? Primeiro? Segundo? O terceiro? Qual? Qualquer um. Qualquer um. Então a lei mostra a minha incapacidade de agradar a Deus. Eu não consigo fazer aquilo que Ele determinou que tem que ser feito. Por isso Jesus vem. É simples o Evangelho, é simples. Jesus veio
para cumprir a lei no meu lugar, e através da minha fé nele, da minha vida a ele, a minha devoção a ele, eu sou salvo. Eu sou salvo. E nada pode mudar isso, a não ser que eu deixe de crer em Jesus. Abandono. De outra forma, ninguém pode mudar isso. Então esse é o propósito da lei. Diga assim: eu entendi. Amém. Que bom. O sétimo erro que ele comete, o último, e vamos para o encerramento, é que ele não confiou em Jesus. E quantas pessoas, infelizmente, não confiam na palavra, não confiam em Jesus? Por que ele não confiou em Jesus? Olha só, porque Jesus disse para ele assim, no versículo de número 21, no versículo de número 20, ele diz assim, ó: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Ele era um homem extremamente religioso. Tu quer arrumar um inimigo? Fala da religião da pessoa. Não é assim? Se você chega na pessoa, às vezes a pessoa é devota, ela é religiosa, e você discorda de alguma das práticas dela, acabou. Ela não quer nem conversa com você. Por quê? Porque é religiosa. Pastor, mas e vocês não são religiosos? Não, Jesus, a intenção de Jesus não é uma religião. O cristianismo tem que ser um estilo de vida. Se eu ou você discordamos de alguma prática, de alguma situação, a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Eu preciso examinar a Bíblia e crer no que está escrito nela. Amém, queridos? Crer no que está escrito na Bíblia. Então esse jovem olha para Jesus e bate no peito: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Falta tudo. Falta tudo. Aí o versículo 21, Jesus disse assim: se queres ser perfeito. Ah, tu quer ser perfeito, cabra? Vai, vende tudo que tens. Por que Jesus disse isso para ele? Porque Jesus sabia que o Deus dele era o dinheiro. Jesus sabia que o Deus dele era as suas propriedades. Jesus, ele vai na ferida, querido. Jesus, ele não maqueia a situação. A palavra não maqueia a situação, ela vai no problema. Jesus vai aonde estava o problema dele. Jesus vai mostrar para ele quem é o Deus dele. Jesus diz para ele: quer ser perfeito? Vai, vende tudo o que tens. Você consegue entender por que Jesus disse isso a ele? Aí alguns pegam esse texto aqui e dizem: não, você quer ser próspero, você tem que vender tudo que você tem. Não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está dizendo isso aqui para ele, por quê? Porque o Deus dele era a sua riqueza. O Deus dele era aquilo que ele tinha. E ele se disse religioso: eu guardo todos os mandamentos. Mas ele era idólatra. Ele idolatrava as suas posses. Ele idolatrava as suas riquezas. E o primeiro mandamento é: não terás outros deuses. E o primeiro Deus dele era as riquezas. O primeiro Deus dele era as riquezas. Aí ele diz assim, ó, Jesus diz para ele: vai, vende tudo que tens, dá a quem? Aos pobres. Acompanha na Bíblia, querido. Dá aos pobres e terás um tesouro. Mas ele está preocupado com o tesouro no céu? O que eu quero com o tesouro no céu? Para que tesouro no céu? Eu vou curtir a minha vida aqui, depois que eu morrer acabou tudo. Será que acabou mesmo? A vida começa quando você morre, querido. Sabia disso? A vida começa quando você morre. Porque esse tempo que você está aqui, que nós estamos aqui, é só a introdução. 70, 80 anos. O que passa disso, cansaço, enfado. Ou seja, você acha que a vida toda é só isso? A vida começa quando você morre. A vida começa quando eu morrer. Aí começa a vida, porque ela é eterna. E existem dois lugares: ou passar com o Senhor, ou passar separado do Senhor. Jesus disse para ele: olha, o mais importante, o mais interessante é você ter um tesouro no céu. Vende, dá aos pobres e segue-me, você vai ter um tesouro garantido no céu. Mateus 6. Volte um pouquinho, Mateus 6. E o versículo 19. Mateus capítulo 6 e o versículo 19. Quem achar primeiro, leia, por favor. Versículo 20. 21. Aonde está o seu tesouro, aí também está o seu coração.
Ou seja, o que é o teu tesouro? O que é o teu tesouro? Se Deus mandasse você pegar a sua casa e vender e dar aos pobres, seu carro vender e dar aos pobres, se tudo aquilo que você tem, você não consegue se desfazer, você morre abraçado com aquilo, então aquilo é um Deus para você. Aquilo é um Deus para você. Sabe por quê? Porque é o que vai acontecer com esse jovem. Preste bem atenção nisso aqui. É o que vai acontecer com esse jovem. Jesus está dando uma oportunidade para ele de mostrar que realmente o Deus dele é Yahvé, ou Jeová, ou Javé, como você quiser entender. Aparece de várias formas na Bíblia. É a transliteração do nome de Deus. Eu prefiro Yahvé. É o tetragrama no hebraico. É impronunciável. Vai aparecer Jeová, Yahvé, Javé. Eu prefiro Yahvé, é mais perto do original. Qual é o teu Deus? O Deus dele, as riquezas. Quem sabe o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo? Quem sabe? Quem lembra? Ano 70 depois de Cristo? O que aconteceu em Israel? Destruição de Jerusalém pelo general Tito. Foi destruído. Ou seja, olha só, olha que fantástico isso aqui. Os estudiosos dizem que esse jovem, ele tinha entre 20 e 25 anos, muito rico. Ele tinha muitas propriedades. 40 anos depois, porque aqui é o ano 30, 40 anos depois, ele teria 60, 65 anos de idade. Se ele fosse vivo ainda, eu creio que sim, o general Tito cercou a cidade. General romano cercou a cidade por 147 dias. Houve até canibalismo, porque não entrava comida e não saía comida. Até pessoa, gente comendo gente, de fome, de sede. E quando Tito conseguiu minar a cidade e entrar na cidade, 70 da nossa era, 70 depois de Cristo, ele destruiu toda Jerusalém. Toda Jerusalém. Centenas e centenas de judeus crucificados fora dos muros da cidade. O que aconteceu com esse jovem, será? O que aconteceu com as propriedades dele? Foram todas destruídas. O Deus dele foi destruído. Porque o Deus dele era as suas riquezas, eram as propriedades. E o texto que nós lemos de Mateus 6 diz: não ajunta tesouro aqui na terra. É bom ter as coisas, é maravilhoso, é muito bom, mas não pode ser o meu Deus. O meu coração não pode estar nessas coisas. Quantos países que acontece um terremoto e acaba com tudo que a pessoa tem? Com esse jovem aconteceu isso. No ano 70 foi cercada a cidade e tudo que tinha na cidade foi destruído. Eu imagino, talvez, eu conjecturando com a minha mente aqui, ele lembrando das palavras de Jesus há 40 anos atrás. Puxa, um homem chamado Jesus disse que eu deveria vender tudo e dar aos pobres. Jesus sabe todas as coisas? Ele sabia que isso ia acontecer? Sabia. Quem era o Deus dele? As riquezas. A história continua aqui. Olha só que interessante. O jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. 1 Timóteo capítulo 6. Olha só o que diz o texto aqui. 1 Timóteo capítulo 6. Olha na sua Bíblia, manuseia a palavra. Primeira carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo, capítulo 6, e o versículo 7. Acharam? Porque nada trouxemos a este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Quem vai levar alguma coisa na mala? No caixão só cabe a gente, né? Não vamos levar nada. Alexandre o Grande, eu já vou contar a leitura aqui. Alexandre o Grande, que não era tão grande assim, quem estudou história já leu sobre ele, um dos maiores estrategistas militares que esse mundo já viu. Morreu precocemente com 33 anos de idade. O imperador da Grécia, da Macedônia, conquistou o mundo conhecido daquela época com 33 anos de idade. Morreu de repente.
Só que quando ele estava doente, ele chamou os seus diretos, os seus oficiais diretos, e disse assim, porque lutaram pela vida dele, os melhores médicos da época lutaram pela vida dele, e ele disse assim: olha, me coloque no caixão, e deixe as minhas mãos para fora, as duas mãos para fora, se vira, quero um caixão assim, eu quero que vocês peguem todo o ouro, o tesouro que eu tenho no meu palácio, e vocês vão fazer um tapete de ouro, de prata, de bronze, de todas as pedras preciosas que eu conquistei, até o cemitério. E vocês vão pegar os médicos. E os médicos vão levar o meu caixão até o cemitério, pisando sobre toda a minha riqueza. E perguntaram para ele: mas Alexandre, por quê? Alexandre disse: para que eles possam ver que eu não estou levando nada. E para que eles possam ver que tudo aquilo que eu conquistei só serviu de tapete para aqueles que estão levando o meu caixão. E os médicos, para mostrar que eles são limitados, são bênção de Deus, mas eles não podem tirar e dar vida. Somente Deus pode fazer isso. Por que esse homem fez isso? Porque ele queria deixar a lição que nada nós trouxemos e nada nós vamos levar. Por que a gente idolatra os bens materiais então? Pastor, eu não posso ter as coisas. Claro que você pode, o trabalho de Cristo é muito bom, mas não pode ser o seu Deus. Não pode ser o teu Deus. Jó disse: olha, nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar. A mulher dele disse: olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Você perdeu tudo, os seus filhos estão mortos, 10 caixão no dia na sala. Perdeu todos os seus bens num dia, ficou chaguento, doente, perebento. E a mulher disse: amaldiçoa seu Deus e morre, ele se esqueceu de você. Jó disse: não, eu saí nu do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Louvado seja o nome do Senhor. Você está aí? Amém? Que esse seja também o desejo do seu coração. O texto continua lá em Timóteo, no versículo 8 agora: tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentações ou tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas, desejos loucos e nocivos, que submergem os homens à perdição e ruína. Ruína. A gente vê o nosso Brasil assim, não é verdade? O Brasil está assim: corrupção, 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 corrupção. Porque, olha só, algumas pessoas dizem errado esse versículo aqui, ó: o dinheiro é a raiz de todos os males. É assim que diz? O que é? O amor ao dinheiro. O dinheiro é bom. Tem gente que diz: o dinheiro não traz felicidade, me dá todo o seu dinheiro e seja feliz. Amém? Claro que traz. Claro que traz. Muito bem administrado, é muito bom. Ele não é o seu Deus, é muito bom. Porque o que o texto está dizendo aqui, ó: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas o versículo 11, Paulo dá um recado para mim e para você: mas tu, ó homem de Deus, mulher de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Amém? A gente volta lá para Mateus 19, o versículo de número 23. Disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. O jovem saiu triste, entristecido. Os discípulos ficaram olhando, e Jesus disse: olha, é difícil um rico entrar no reino dos céus. Que tipo de rico? Que ama o dinheiro. Que ama o dinheiro. Porque a pessoa podia dizer: não, então só vai para o céu quem é pobre. Não, não é isso. Não é isso. Tem muita gente que tem muito dinheiro, não tem onde botar dinheiro, que tem um coração mais voluntário do que o Josias, que não tem. Eu já conheci muitas pessoas assim.
Olha o que Jesus diz aqui, ó. Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O que é um buraco na agulha? Não é a agulha que você faz crochê, você costura. As cidades naquela época, elas eram cercadas por muralhas. É uma das explicações, essa é a que eu mais gosto. Eram cercadas por muralhas. Você consegue entender um pouco o porquê disso. As cidades naquela época eram assim, fortificadas. E havia o portão principal da cidade. Aquele portão principal ele era fechado, para tomar cuidado com as invasões, com exércitos inimigos. Era sempre fechado, havia muitos guardas por ali. Ele só era aberto quando uma grande comitiva vinha para entrar na cidade. Quando um viajante chegava sozinho, aquele portão não era aberto para um viajante com o seu camelo. Então havia em volta das muralhas da cidade, em alguns lugares, uma fenda na muralha, que era muito difícil o camelo passar por ali. Mas ele passava. Ele passava. De duas formas. Ele tinha que fazer duas coisas para o camelo passar ali. Primeiro, tinha que dar uns cascudos no camelo, que é o bicho teimoso. Tirar toda a bagagem dele, que o viajante estava com bagagem no camelo. E o camelo tinha que fazer isso aqui, ó. Entrar de joelho. Era uma fenda que o camelo só conseguiria passar assim, sem a sua bagagem e de joelhos. Jesus conhecia isso. Por isso que ele disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que é tirar a bagagem? Tirar a bagagem é tirar tudo aquilo que eu acho que eu sei, que eu acho que eu sou, que eu acho que eu tenho, que eu acho que eu posso, que eu sou melhor do que os outros. Tirar toda aquela bagagem de orgulho, de vaidade, de soberba. E depois dobrar os meus joelhos. Os irmãos estão aí? Dobrar os meus joelhos. Isso é uma verdadeira conversão. Quando você entende que você não é nada, que Jesus é tudo. Quando eu entendo que eu não consigo sozinho. Quando eu entendo que as minhas forças são poucas. Quando eu entendo que eu quebrei a cara até aqui porque eu sou teimoso. Não, Jesus, agora aqui eu quero que o Senhor vá comigo. Não quero mais ir sozinho. Eu quero que o Senhor me ajude. Conversão. Um novo nascimento. Aquela velha criatura, ela morre, ela fica ali no batismo nas águas. Quando você sai daquela água, uma nova criatura. Aí a Bíblia diz que as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. É isso que aconteceu com você, é isso que está acontecendo com você, é assim que você quer. Isso é uma conversão. Isso é uma genuína conversão. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: agora preste bem atenção nisso aqui, ó. Quem poderá, pois, salvar-se? É muito difícil esse negócio. Aí Jesus diz, verso 26: E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isto é impossível. Ou seja, não há nada que o homem possa fazer para ser salvo. Nada. É impossível o homem se salvar a si mesmo. A iniciativa de fazer alguma coisa pelo homem veio de Deus. Quando ele prometeu em 3,15 de Gênesis, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Ele disse: a iniciativa é minha. É minha. Querido, a coisa mais importante para o ser humano na face da terra é a sua certeza, ou a certeza da sua salvação. A certeza da sua salvação. Porque ele vive. Quem ouviu aquele vídeo no grupo hoje? Porque ele vive. Muito lindo, né? Posso crer no amanhã. Porque ele vive. Eu posso viver com a certeza da salvação. Que eu não vou ficar para sempre na terra, no caixão. A minha alma vai para o céu, consciente. Meu corpo vai ficar ali, mas haverá ressurreição e eu receberei um novo corpo. Um corpo glorificado.
E eu tenho certeza absoluta disso. E você? Esse é o maior presente que o ser humano pode receber. Tem pessoas hoje com 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos que estão deixando essa vida. A gente só valoriza quando a gente experimenta. A gente só valoriza um remédio quando a gente está com dor. A gente só valoriza alguém quando a gente perde. Por que a gente não se preocupa com salvação? Agora chega a notícia, você recebe um e-mail ali dizendo: ó, amanhã é o seu dia, cabra. Meio-dia eu venho te buscar. Nem almoça. Já para ficar mais leve. Chegou tua hora. O que o cara faz? Vai ficar apavorado, eu vou morrer. A primeira coisa que vem na cabeça: Deus, 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 Deus. Mas a gente não sabe o dia da nossa ida. Por isso precisamos entender que a coisa mais importante que o ser humano pode ter aqui na terra é a salvação da sua alma, a certeza da salvação. Aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Somente Deus poderia fazer alguma coisa. Ele mesmo vindo, Ele mesmo encarnando, Ele mesmo nascendo, Ele mesmo morrendo e ressurgindo dos mortos, para nos dar a vida eterna. Somente Ele poderia fazer isso. Por isso que eu preciso ser grato. Por isso que o amor dele me constrange. Porque ele deixou tudo isso por mim. Para mim. Ele se esvaziou de si mesmo. Por mim. Olha só que interessante. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Ou seja, Pedro estava com medo. Falou: mas ninguém vai ser salvo. E nós, pelo menos 12 aqui. Deixamos tudo para te seguir. E agora, o que vai ser da gente? Aí Jesus vai explicar para ele. Versículo 28. Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, o reino milenar aqui na terra, Jesus reinará aqui, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Quem vai sentar no lugar de Judas? Deixa para depois. Que Judas perdeu o lugar dele. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Agora, esse texto aqui, ele não fica tão claro aqui no Evangelho de Mateus. É por isso que existem os 3 evangelhos sinópticos, ou seja, os 3 evangelhos que contam geralmente quase as histórias: Mateus, Marcos e Lucas. Então vamos ler essa história lá em Marcos 10. Vamos lá em Marcos 10, versículo 29. É a mesma história, só que o escritor Marcos acrescenta algumas informações a mais. 10, 29 de Marcos. Amém? Ainda estão aí, né? Glória a Deus. Então vamos lá. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado o quê? Casa, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo. Mas peraí, de alguma forma, quando nós nos entregamos a Cristo, nós renunciamos a algumas coisas, não é verdade? Família, por exemplo. Quando nós deixamos a religião de origem e nos convertemos ao Evangelho bíblico, algumas pessoas não ficam felizes. Por exemplo, na minha família só eu sou evangélico. Só eu sou evangélico. Então logo, existem pessoas na minha família que já não têm o mesmo relacionamento comigo. Aconteceu com você também? Ou foi só comigo?
Renúncia. Renúncia. Olha só. Que deixou o quê? Casa, irmão, ou seja, relacionamentos. Porque naquela época, o judeu, você imagina, o judeu se converteu ao que? O que fizeram com Jesus? Mataram Jesus. Aí vai o judeu lá e se converte a Jesus. O que a família judia faz? Exclui. Estão excluídos. Como é que você, judeu, vai crer nesse Jesus? Que se diz o Messias, o Filho de Deus? Excluído. Foi o que fizeram com os discípulos. Foi o que fizeram com Paulo. Foram excluídos pela família. Por quê? Porque agora dizem seguir a esse tal de Jesus. Deixou casa, deixou irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho. Que não receba 100 vezes tanto já neste tempo. Espera aí, pastor, agora vai ter que explicar para mim. Aconteceu comigo, eu tive que deixar algumas coisas dessas. Mas cadê os 100 vezes tanto? Sabia que eu já me perguntei sobre isso? Cadê os 100 vezes? Porque é nessa vida, não é verdade? Cadê os 100 vezes tanto? Onde é que está isso? O que o texto diz aqui? Que ele ia deixar, olha só, casa, irmãos, 100 vezes tanto. Quem aqui poderia me dizer quantos irmãos você tem? Alguém poderia? 2, 3? Quem poderia se candidatar? Eu tenho tantos irmãos. Quantos irmãos? 8. 8. Quantos você tem aqui dentro? Quantas pessoas tem aqui? E faltou bastante hoje, né? Quantas pessoas creem no Jesus que você crê no Brasil? Quantas pessoas? Muitas, né? 30% da população brasileira é discípulo de Jesus, evangélico. É irmão, não? Passou de 100? Passou de 100, né? Passou de 100. Então daqui já, Jesus já cumpriu. O que mais? Olha só. Porque nós somos o quê? Filhos de Deus. Logo somos. Os irmãos estão aí? Irmãos. Nós somos irmãos. Aí ele diz aqui, ó, que deixou casa. Se você chega na casa de um irmão, você é parente, a casa é sua também. Opa! Ó, esse negócio vai ficar complicado, pastor. Mas não é assim que a gente se sente na casa dos irmãos? Na casa da gente. Eu vou na casa dos irmãos, eu me sinto na minha casa. E olha que eu não sou tão à vontade assim, tão espaçoso assim. Eu me sinto na casa dos irmãos. Eu fui lá em Severi ontem visitar o Gelson e a Diana. Quem lembra do Gelson e da Diana? Estão muito bem, mandaram um abraço para os irmãos. Chegamos, primeira vez na casa deles lá, a gente em casa. Só não pousamos lá porque é melhor vir chegar 1h da manhã em casa do que levantar cedo para dirigir no domingo. Estávamos em casa. Eu chego na casa dos irmãos, nos pequenos grupos, eu estou em casa. Deixou irmão, deixou irmã, deixou pai, deixou mãe. Quantas mães você ganhou? Eu tenho algumas no Brasil. E aqui, em Portela, eu tenho algumas também. Mães que oram por mim, são mais velhas do que eu, me têm como filho. Pastor é como se fosse meu filho. Quantas mães, quantos irmãos, quantos lugares para te acolher. Não é verdade? Só que não termina aqui. Não termina aqui. Olha só o que ele diz aqui, ó, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas, irmãos, irmãs, filhos, campos e com perseguições. Quer seguir Jesus? Tem perseguição? Tem perseguição. Da família, dos amigos. Está pronto para isso? É isso mesmo que você quer? Pegar a sua cruz e seguir Ele? É isso que você quer? Porque olha o que Ele promete. Porque eu sou livre, eu não quero, pronto, acabou. Não é verdade? Pronto, acabou, não quero. Vou ver minha vidinha aqui, 70, 80 anos, vou partir para a eternidade. E lá, eu vou ver se esse negócio é verdade mesmo. Aí ele diz assim, ó. Irmãos, irmãs, filhos, campos com perseguições e no século futuro a vida eterna.
reinar com o Senhor. Porque a igreja reinará com o Senhor. A igreja reinará com o Senhor. Nós, a igreja do Senhor Jesus, nós reinaremos com Ele. Jesus virá, estabelecerá o reino milenário aqui na terra, e nós reinaremos com Ele. Muitas pessoas que te criticou por isso, ou por aquilo, vão ver na eternidade, ou no reino milenar, que você vai estar reinando com o Senhor. Você reinará com o Senhor. Nós reinaremos com o Senhor. A Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor, ele não é em vão. Só que serão todos? Não, nem todos serão salvos, infelizmente. Fazer o quê? A Bíblia diz que esse jovem foi embora. E Jesus o amou, mas ele não foi salvo. Por quê? Porque a salvação é individual. Eu creio ou eu não creio. Você está disposto? Deus quer usar você nessa cidade, para que mais pessoas ouçam essa palavra. Por que não pregam isso? Está aqui na Bíblia, aqui ó, palavra de Deus. Está aqui, sempre teve. Na sua casa você deve ter uma. A diferença é se você a conhece, se você a lê, se você a estuda, se você... Essa é a diferença. Está aqui, sempre teve aqui. O problema é que não nos ensinaram. Nos ensinaram a sermos religiosos, a termos uma religião, mas não a ser discípulos de Jesus. Amar, independente se a pessoa discorda de você. Amar, independente de quem é a pessoa, do que ela fez, do que ela faz, se ela tem dinheiro, se ela não tem dinheiro, se ela cheira bem, se ela não cheira bem, se ela tem casa para morar ou se ela não tem. O Senhor Jesus nos ensinou a amar. Esse é o cristianismo. Esse é o evangelho. Não é um lugar onde você se reúne para você mostrar que você é melhor, que você tem mais, que você pode mais. É um lugar onde irmãos se reúnem. Onde irmãos se reúnem. Os seus irmãos. É esse Espírito que precisa estar em nós. O Espírito Santo do Senhor. Amém? Não vamos cometer esses erros do jovem rico. Vamos olhar para Jesus e ver que Ele é Deus. Vamos entender que a salvação não é pelos seus méritos, nem pelos meus. É pelo que Jesus fez por nós. E a partir do momento que eu entendo isso, eu procuro viver uma vida que o agrada e o louva. Que eu não sou mais aquela pessoa, eu não sou mais o Josias. Eu sou uma nova criatura. Amém? Que eu preciso me relacionar primeiro com Deus, depois terem um relacionamento bom com as pessoas. Amém? Vamos estar em pé? Feche seus olhos, querido. Pai, nós te louvamos, te exaltamos, te agradecemos por estarmos aqui, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que ela verdadeiramente, Senhor, encontre guarita em nossos corações, e que possamos, Senhor, levar uma vida na tua presença, uma vida de louvor, de adoração. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, segura em nossas mãos e nos ajude a caminhar, Senhor. Pai querido, se houver em nosso meio alguém que está enfermo, que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre a vida dele ou dela, e que o Senhor possa, Senhor, estar dando alívio, a cura, a libertação sobre a vida dessa pessoa, Pai. A tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. Nós cremos no poder da oração, Senhor, e naquilo que a fé pode fazer na vida da pessoa. O Senhor disse às pessoas que foram curadas na Bíblia: a tua fé te salvou. Nós oramos, Senhor, segundo a fé de cada um de nós, que nós possamos receber do Senhor. Abençoa a nossa semana, abençoa os trabalhos, as famílias, em nome de Jesus. Que possamos nos abraçar com este evangelho, Senhor. Que possamos nos abraçar com a tua palavra e vivê-la, Senhor, todos os dias. No nome santo de Jesus, Pai. Que todos nós possamos ser abençoados e voltarmos para os nossos lares, Senhor, para a glória do teu nome, e levarmos esta palavra, esta graça que está sobre nós, para os nossos lares, os nossos familiares, nossos colegas de trabalho,
e todas as pessoas que se aproximarem de nós, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Glória a Deus.